Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 14 do livro de Ezequiel, colocando um louvor pra gente hoje. Tem tempo que a gente não põe um louvorzinho, né? Ezequiel também bem favorecido, né? É só catástrofe, tinha que ser assim uns louvores mais suspensos. Meu Deus, pessoa já começa falando nada a ver. Vamos começar orando, que aí a gente fala algo mais profundo e melhor do que as minhas ideias. Amém, Deus, obrigada pelo dia de hoje, Pai, obrigada por mais uma semana que concluímos. Colocamos diante de Ti este final de semana, este início, e te pedimos para que o Senhor venha, entre em nosso coração, na nossa mente, na nossa boca, no nosso falar, nos dê ousadia, nos dê coragem, nos dê força de vontade, Deus, para viver e viver de acordo com a Sua palavra, para viver a Tua vontade, para viver a Sua verdade e para viver o melhor do Senhor, que é o que o Senhor tem preparado para aqueles que Te amam, eu creio. Eu apresento a minha vida diante de Ti, coloco todas as coisas, desde já, meus ouvidos, meus olhos, meu coração, minha mente, que o Senhor possa instruir aqui segundo a Tua vontade, a Tua verdade e a Tua justiça. Em nome de Jesus. Amém? Bora. Hoje eu vim num cenário novo, diferente. Tem muita coisa, não, mas pelo menos não é carro, né? Vamos lá, gente. Capítulo 14, então vai dizer assim: alguns líderes israelitas vieram me perguntar qual era a vontade do Senhor. Então o Senhor me disse o seguinte: homem mortal, esses homens deram o seu coração aos ídolos e estão deixando que os ídolos os façam pecar. Será que pensam que eu vou lhes dar alguma resposta? Pois bem, diga aquilo que eu, Senhor Deus, estou lhes dizendo. Todo israelita que sente no coração a vontade de adorar ídolos, que está permitindo que eles o façam pecar e que vai consultar um profeta, receberá a minha resposta. E será a resposta que os seus muitos ídolos merecem. Todos esses ídolos desviaram o meu povo de mim. Porém, com a minha resposta, espero que ele volte a ser fiel a mim como antes. Por isso, diga aos israelitas que eu, Senhor Deus, estou dizendo o seguinte: arrependam-se e abandonem os seus ídolos nojentos. Quando um israelita ou um estrangeiro que mora em Israel se afastar de mim e for tentado a adorar ídolos e deixar que eles o façam pecar, e então for consultar um profeta, eu, Senhor, é que lhe darei a resposta. Eu ficarei com essa pessoa e farei dela um exemplo. Eu a arrancarei do meio do meu povo, e assim todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Se um profeta for enganado e der uma resposta falsa, fui eu, o Senhor, quem o enganou. Eu o tirarei do meio do povo de Israel, tanto o profeta como aquele que o consultar. Receberão o mesmo castigo. Farei isso para evitar que os israelitas me abandonem e se manchem com os seus pecados. Eles serão o meu povo e eu serei o Deus deles. Eu, Senhor Deus, falei. Deixa eu só voltar aqui uma coisa. Antes da gente continuar, eu vou parar aqui para a gente falar a respeito dessa parte de adoração a ídolos. Deixa eu ver como é que eu começo. Eu acho que eu vou começar falando a respeito do que o Senhor... Essa palavra eu li exatamente no dia 31 de 12 de 2024, né? No final do ano passado. E antes eu tinha visto, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, um pastor chamado David Mateucci. Ele foi
ordenado pastor recentemente, ele é noivo da Kelly Esther Duran, filha do o cara famoso, não sei o que Duran. Ele cantava música e aí quando ele se converteu, ele se entregou à obra do Senhor. Mas enfim, ele é o pai da garota. Esse menino é o noivo da garota. Esse menino, ele veio pra cá quando ele é estrangeiro, na verdade, e ele aprendeu a falar português porque ele tinha uma missão para cumprir no Brasil. Ele entendeu que ele precisava vir para o Brasil falar algumas coisas, algumas verdades. E aí ele fala realmente, ele tem uma comunidade ali e tal, e aí ele, mas no Instagram dele ele fala abertamente a respeito de alguns pecados do povo. Ontem eu falei aqui um pouco sobre os reacts, né, dos pastores, mas ele não fala o que tá na modinha. Ele vai pontualmente, assim, tipo, em relação a algumas coisas que os brasileiros estão cometendo. E ele é dessas pessoas que, tipo, são muito diretas. Ele é muito jovem, mas ele não se deixa... Como é que se diz? Não deixa ninguém subestimar ele, digamos assim, entendeu? Enfim, mas por que eu comecei falando sobre isso? Porque no final do ano eu ouvi ele falando o seguinte: o Brasil está sendo negligente com o que entregaram na mão dele, com o que ele tem recebido. Ele de fato é um celeiro de missões para o mundo, sabe? Ele de fato é um país riquíssimo. O Brasil de fato é um país riquíssimo. O Brasil de fato é um país onde tem tudo para dar certo. Mas o Brasil, ele está sendo negligente com algumas coisas. E quando a gente pensa nisso, né, está sendo negligente com muitas coisas. Mas, ao se tratar dessa palavra, eu lembrei de um caso ontem, de alguns casos, né? Uns eu anotei no meu caderninho e aí eu fui anotando algumas coisas. Então, ao ler sobre essa questão de ídolo, eu acho que a gente às vezes é negligente em denunciar esse tipo de pecado de idolatria. Ou às vezes a gente não sabe exatamente, né? Às vezes a gente acha que realmente é apenas adorar uma imagem, né? Apenas, sei lá. Mas qualquer tipo de idolatria, cara, é uma idolatria. Por exemplo, nessa época que eu tava lendo, tava acontecendo, eu acho que foi no dia anterior, tava acontecendo aquela passagem do Neymar para o Santos, né? Ele estava sendo contratado pelo Santos. Então, o Neymar, cara, uau! Aquela coisa, e até eu fiquei super, né, interessada e fiquei assistindo, eu, caraca, o cara voltou, que não sei o que, parece um rebaixamento, mas enfim, pra gente é bom. Né? Ele tava lá no topo, lá nos internacionais da vida, e aí de repente ele voltou. Eu falei, deve estar ganhando milhões. Mas cara, era uma coisa tão gigantesca que tipo, não existe isso. E é uma coisa interessante que a gente ouve assim. Uma vez eu acho que foi com o pastor Douglas que ele virou e falou assim: cara, você vibra na igreja igual você vibra num estádio de futebol perto do seu filho? Tá entendendo? Então, tipo, pelo que a gente tá vibrando? Pelo que o nosso coração tá tipo, uau, sabe? Apaixonado, idolatrando aquilo ali. Pelo que a gente tá deixando que os nossos olhos brilhem, enquanto pro Senhor tá tipo sendo tão... você tá chorando diante de Deus perto dos seus filhos, ou que não seja perto de filhos, seja você. Você está adorando o Senhor com a verdadeira adoração que Ele quer? Idolatria é quando a gente adora qualquer outra coisa que não o Senhor. Certa vez vocês sabem que eu sou apaixonada por amizades, né? Assim, tipo, eu sou meio carente, como eu não tenho família aqui, é praticamente eu e minha mãe e tal. Eu ainda não sou casada, não tenho filhos. Então, eu
me apego às amizades. Ou quero amizades, quero muitas amizades. E antigamente eu tinha muitas e, enfim. Aí, e uma vez eu quis muito uma amizade. Eu falei, oh Deus, eu quero tanto essa amizade, por favor, me dá essa amizade, porque seria tão bom, a gente ia crescer tanto, ela é tão de Deus, meu Deus, a gente compartilharia tantas coisas e não sei o que. E eu falava pra Deus, e eu pedia a tal da amizade, eu pedia. E eu olhava assim, eu falava, meu Deus, eu quero tanto essa amizade, eu quero tanto ser amiga dela, que não sei o que. E a gente era até próxima, mas não tão próxima, só que eu queria uma amizade, melhor amiga. Certa vez o Senhor virou para mim e falou assim, você não precisa dessa amizade, você precisa de mim. Eu quero que você queira tanto a minha amizade como você quer a dela. Eu quero que você tá achando que por causa dela você vai se aproximar de mim? Se aproxima de mim. Ei! Eu quero a sua amizade, sabe? E aí, por fim, ontem aconteceu uma situação muito delicada, assim, onde eu estava conversando com uma colega minha, uma amiga, e ela falou uma coisa que meu coração, ele ficou irado, mas foi porque foi uma coisa onde havia talvez uma idolatria. E eu não aceitei aquilo. E eu acho que a gente precisa, e aí eu falei algumas coisas e tal, e eu acho que a gente tá precisando começar. E eu poderia virar e tipo ficar brava com aquilo, cara, mas foi uma indignação tão grande que tomou meu coração que eu derramei. E às vezes a gente, tipo, vê assim que a pessoa tá andando no caminho errado e a gente não fala, cara. A gente não fala, a gente não alerta, ou a gente tá achando normal porque parece normal. E a gente precisa começar a entender que isso não é normal. E a gente precisa começar a se indignar de maneira que a gente vai corrigir a pessoa. Os profetas aqui, eles não estavam falando isso, e o Senhor estava falando exatamente, se um profeta for enganar, der uma resposta falsa, fui eu, o Senhor, quem o enganou. Eu o tirarei do meio do povo de Israel. Tanto o profeta como aquele que o consultar receberão o mesmo castigo. Farei isso para evitar que os israelitas me abandonem e se manchem com os seus pecados. Eles serão o meu povo e eu serei o Deus deles. E aí a gente precisa continuar, que senão eu não vou acabar dentro do tempo. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, se uma nação pecar e for infiel a mim, eu levantarei a mão contra ela e destruirei os seus depósitos de alimento. Farei com que haja fome para matar gente e animais. Mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem vivendo ali, a honestidade desses 3 homens salvaria apenas a vida deles. Eu, Senhor Deus, falei: se eu mandar animais ferozes para matar as pessoas e por causa deles a terra ficar tão perigosa que ninguém possa viajar nela, mesmo que esses 3 homens estivessem vivendo ali, juro pela minha vida, diz o Senhor Deus, eles não seriam capazes de salvar nem os seus próprios filhos. Eles salvariam somente a sua própria vida e a terra viraria um deserto. Se eu mandar a esse país guerra e armas destruidoras para acabar com pessoas e animais, mesmo que esses 3 homens estivessem vivendo ali, juro pela minha vida, diz o Senhor Deus, eles não seriam capazes de salvar nem os seus próprios filhos, mas apenas a sua própria vida. Se eu mandar uma epidemia a esse país e derramar a minha ira sobre a terra para tirar muitas vidas, matando gente e animais, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem vivendo ali, juro pela minha vida, diz o Senhor Deus, eles não seriam capazes de salvar nem os seus próprios filhos. A honestidade deles salvaria apenas a sua própria vida. O Senhor Deus diz o seguinte: vou mandar a Jerusalém os meus 4 castigos mais violentos, isto é,
guerra, fome, animais ferozes e doenças para destruir pessoas e animais. Se alguns escaparem e salvarem os seus filhos, olhem bem para eles quando chegarem. Vocês verão como eles são maus e se convencerão de que o castigo que estou dando a Jerusalém é merecido. Quando virem como eles são maus, vocês se convencerão e ficarão sabendo que houve motivo justo para tudo o que fiz. Eu, Senhor Deus, falei. Meu tempo se esgotou, então eu parando por aqui. Domingo estamos de volta, se Deus quiser. Deus abençoe. Tchau, tchau.